Fala galera tricolor, aqui é o Luciano Garrido do canal Flu Brothers 1902 para trazer notícia, fazer o pré do pré-jogo. Vamos falar aqui a respeito de Fluminense e LDU, a finalíssima da Recopa Sul-Americana. De um lado, o atual campeão da Taça Libertadores da América de 2023, o Fluminense, e do outro, o campeão da Taça Sul-Americana, organizada também pela Conmebol, a LDU. Na próxima quinta-feira, amanhã, às 21h30, no Maracanã, haverá o embate que vai decidir quem é o campeão das taças, quem é o grande campeão do ano de 2023 entre os torneios realizados pela Conmebol e vai ficar com a Recopa Sul-Americana. Bem, a LDU ontem chegou com pompa, com marra, na verdade, vamos ser justos aqui, fiéis à palavra, mas com muita marra, se declarando, mais uma vez no Rio de Janeiro, visitando o Rio de Janeiro, não estão a passeio e que a Copa é deles. Mas enfim, que pese qualquer tipo de colocação, o que é normal, até porque a gente tem aquele questão da clima da grande rivalidade entre Fluminense e LDU, vide as finais de 2008 e 2009 que ainda sangram e machucam muito no coração de todo torcedor tricolor, quando o Fluminense ele se viu não derrotado no Maracanã, mas se viu impedido de comemorar os títulos da Libertadores da América de 2008 e da Taça Sul-Americana do ano de 2009, em que foi derrotado, perdeu o título pelo aglomerado dos resultados, para a LDU, que até hoje não se desce pela garganta, principalmente a perda do título da Libertadores de 2008, que sarou-se em muito com o título do ano passado, em 2023, de uma campanha histórica para ser comemorada pela toda a torcida tricolor, mas que ainda fica aquele machucado, aquela lembrança a respeito de tudo que ficou sangrando em razão da forma como veio a derrota na primeira partida para a LDU. O resultado no Maracanã, os erros de arbitragem, a questão de como se desenvolveu todo o cenário e a maneira como a LDU vem tratando. Em primeiro lugar, as acusações, as colocações maldosas que foram feitas em ataques a Felipe Melo, que foram rechaçadas pela diretoria tricolor em respeito de nota, e na chegada a respeito da maneira como eles se postaram toda a delegação da LDU, além do impedimento de acesso a toda a imprensa brasileira para fazer a cobertura do time equatoriano. Diferente de como está sendo feita a postura da delegação equatoriana aqui no Brasil, o Fluminense não trouxe nenhum tipo de impedimento. Inclusive, quando nós ouvimos o pós-jogo, a entrevista coletiva de imprensa em que participaram Fernando Diniz e Felipe Melo, muito se ouviu do sotaque sul-americano, do espanhol, justamente porque a grande esmagadora maioria dos repórteres que estavam na sala de imprensa e que fizeram perguntas eram justamente equatorianos. Diferente, a LDU ela impediu qualquer acesso da imprensa brasileira a cobrir. Não é filmar, não é tirar fotografia de treino, não, é cobrir o jornalismo a respeito da delegação da LDU, do time da LDU. Mas cada um age da maneira como lhe convém, como entende que deve ser. Enfim, o nosso trabalho aqui no Brasil, nessa segunda partida, a finalíssima da Recopa, é justamente apresentar aos equatorianos o futebol que consagrou o Fluminense campeão da América no ano de 2023. Aquele futebol envolvente, de toques objetivo e de finalização poderosa precisa ser reapresentado. E com isso, nós contamos com Keno, com Cano, com Arias, com JK que retorna, ele que esteve ausente da primeira partida justamente em virtude da expulsão na final da Libertadores diante do Boca Juniors. Ele cumpriu suspensão justamente na primeira partida da final da Recopa lá em Quito. Ele não atuou naquela partida em virtude justamente dessa suspensão automática das competições que são organizadas pela Conmebol. Além disso, provavelmente não iremos contar com o Marcelo, mas, entretanto,
há grande possibilidade de que Samuel Xavier retorne, uma vez que ele voltou aos treinos na última segunda-feira e parece que tem desempenhado bem dentro dos treinamentos naquilo que se esperava. E muito provavelmente poderemos contar com o retorno de Samuel Xavier. Já na linha de defesa existem ainda algumas dúvidas, mas muito provavelmente vamos contar com o retorno de Felipe Melo. Agora, quem atuará ao lado de Felipe Melo ainda não sabemos, mas muito certamente é muito provável de que seja Thiago Santos, que tem jogado bem, tem tido boas partidas e tem se mostrado muito seguro na posição, diferente daquilo que vinha sendo apresentado tão logo ele chegou contratado no ano de 2023, quando atuava como volante, como cabeça de área, em algumas oportunidades jogando ao lado ou inclusive no lugar do André, nosso grande cão de guarda tricolor. Mas Thiago Santos muito provavelmente deve formar a dupla ao lado de Felipe Melo. Pelo lado direito de campo, como eu disse, a expectativa é de que Samuel Xavier retorne, enquanto do lado esquerdo, muito provavelmente, Diego Barbosa, deve continuar atuando pelaquela faixa de campo. Entre os volantes, seguramente nós devemos contar com André e Martinelli. E na meiuca, provavelmente vamos contar com o retorno do meia Paulo Henrique Ganso, ainda contestado, que ainda não apresentou um bom futebol, mas venhamos e convenhamos. O elenco principal do Tricolor retornou no dia 25 de janeiro e temos pouco mais de 30 dias de retorno, então é normal ainda musculatura travada, o futebol ainda sendo desenvolvido, a parte física, enfim. O que nós precisamos é apoiar esse time, apoiar a tomada de decisões e, é claro, torcer para que as melhores decisões a serem tomadas por Fernando Diniz sejam aquelas que vão ser implantadas justamente para essa segunda partida no Maracanã ante a LDU. Até porque o desejo de todo torcedor tricolor, de todo jogador tricolor, de toda diretoria tricolor é afastar esse último fantasma, jogar uma pá de cal em cima desse último fantasma que ainda assombra a história do futebol tricolor em virtude daquelas finais de 2008 e 2009. Então, que venha a vitória, seja de Cano, seja de JK, seja de Arias, seja de Thiago Santos, seja do Fábio, não importa, mas que haja gol tricolor e vitória tricolor. Lembrando que no jogo de ida, o Fluminense perdeu por 1-0 num jogo muito contestado, num gol fatídico em momentos finais e cruciais da partida, e precisa vencer por uma diferença de 2 gols para não levar por pênalti. Uma vitória simples, naturalmente, a partida irá ser decidida nas penalidades máximas, assim como foi em 2008. E não é o que nós queremos, sinceramente. O coração tricolor não precisa mais sofrer tanto, por favor. Mas vamos contar de que venha a vitória, venha o título. Até porque na terça-feira foi inaugurado o Museu Tricolor, lindíssimo por sinal. E ainda um espaço a ser preenchido pela Taça da Recopa Sul-Americana. E quem sabe também pelo Bi da Libertadores. E sem querer desejar muito, quem sabe ainda teremos competições com relação à Copa do Brasil e Brasileirão. Tem espaço para tudo isso lá na nossa galeria de troféus. E nós queremos muito o Fluminense consagrado, o Fluminense engrandecido em títulos, não só pela sua torcida, mas por todo o cenário nacional e internacional. O futebol brasileiro merece. O futebol que o Fluminense vem apresentando desde 2022 merece. A sua torcida te abraça, Fluminense Futebol Clube. E nós esperamos que na próxima quinta-feira, amanhã, 21h30 no Maracanã, seja mais uma oportunidade de consagrar os guerreiros tricolores e a sua torcida, que te ama demais. Saudações tricolores. Vitória Fluminense, hoje e sempre.